Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos estudar o capítulo 27, Condições da Prece. Vamos estudar os itens 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá. Capítulo 27, Condições da Prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. São Marcos, capítulo 11, versículos 25, 26. Ele contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Capítulo 10, número 7 e 8. Então, após a leitura, a ambientação, vamos começar o estudo do Evangelho desta noite. E conosco, para auxiliar e facilitar na reflexão do estudo, nós temos a nossa irmã amiga Deusair Maria. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Boa noite a todos e a todas. Que Jesus nos abençoe
nos proteja nesta casa abençoada, no estudo desta noite aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré. Aos internautas também, nosso boa noite, nosso bom dia, nosso boa tarde, dependendo do horário que eles vão assistir. Pedindo a Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono aqui deste salão de convenções, para que ele possa nos auxiliar na compreensão deste Evangelho de Jesus, deste Evangelho maravilhoso que temos em nossas mãos. Então, quando a nossa querida irmã falou para nós essa parábola, pedi e obtereis, no capítulo 27 do Evangelho. O que será? Pedi e obtereis. Nós somos, meus irmãos, eternos pedintes. Todos os dias, todas as horas, estamos pedindo saúde, estamos pedindo força, estamos pedindo paciência, estamos pedindo dinheiro, vida boa, sempre aquilo que convém a nós. Quando pedimos saúde, se somos diabéticos, será que estamos alimentando com os produtos sem o açúcar? Será que estamos fazendo por merecer esta saúde? Porque não adianta nós pedir se nós não mudar as nossas atitudes. Quando pedimos paciência, será que nós estamos também tendo paciência com aquele pai, com aquela mãe, com aquele irmão, que muitas das vezes está acamado, às vezes está num leito de dor? Será que estamos tendo paciência, meus irmãos? Então, quando ele pede, quando Jesus fala na parábola, pedi e obtereis. Batei à porta e ela vos abrirá. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Aquele que bate na porta, abrir-se-vos-á. Esta porta, meus queridos irmãos, vai abrir. Mas depende dos nossos esforços. Não é Deus que vai pegar a porta e abrir para nós, não. Temos que fazer esforço. Temos que sair da comodidade. Às vezes a gente, falando material para nós compreender espiritualmente, às vezes a gente está com um carro velho, nos dando prejuízo, a gente pede um carro mais novo. Será que a gente está tentando mudar de algum emprego, tentando fazer hora extra, tentando trabalhar mais para nós adquirir aquilo? Porque quem precisa dar o primeiro passo somos nós. Não é Jesus. Não é Deus, nosso Pai. Somos nós mesmos. E se nós bater nesta porta, nós temos que abrir ela. E como que nós vamos abrir esta porta? Com o nosso entendimento, com a nossa boa vontade, com o nosso esforço espiritual, com o nosso esforço material. Não estamos aqui no mundo de provas e expiações? Estamos aqui para passar por essas provas. Estamos aqui para poder pedir, sim, lógico, mas fazer por merecer este pedido. Porque Jesus disse que nós que somos perversos, somos maus, nós não temos coragem de dar uma pedra ao filho. Que dirá a Deus, nosso Pai? Então, aquele que pede a proteção de Deus, vai ter sim a proteção de Deus, porque o nosso Pai é misericordioso, bondoso. Mas vamos dar o primeiro passo. Vamos começar agora a estudando, a compreendendo este Evangelho, a tendo em nós e dentro de nós essa certeza que vamos melhorar, que vamos mudar de hábitos. É isso que temos que fazer, meus irmãos.
Quando falamos na oração, na prece, é aquele mecanismo que liga a criatura com o Criador. É o momento pessoal, é o momento íntimo entre aquela criatura criada por Deus, como Criador, como Senhor da vida, como nosso Pai Celestial. Como essa prece linda que a nossa irmã acabou de fazer agora. Como foi gostoso essa conversa nossa com Jesus. Como foi gostoso nós fechar o olho da matéria e religar com o nosso Mestre, com o nosso Criador. Aquele que nos criou, aquele que colocou em nós essa centelha da vida, essa centelha da igualdade. Somos, meus irmãos, semelhanças do nosso Mestre. E precisamos, queridos irmãos, cada um de nós esforçar por sermos melhor, por sermos essas criaturas. Porque Deus criou nós simples e ignorantes. Porque se Ele tivesse criado nós perfeito, será que nós ia ter algum merecimento? Será que nós ia ter alguma força para com Deus? Não. Porque se Ele já criou nós perfeito, que esforço nós iríamos fazer? Nós não iríamos fazer nenhum esforço. Por isso precisamos, meus irmãos, nos esforçar, dar o primeiro passo. Não ficar contemplando, será que eu vou? Ah, será que eu não vou? Não adianta. E por isso, a cada um de nós trazemos a perfeição de Deus. A capacidade de nos aperfeiçoar é pela oração, que nos elevamos a esta esfera, ao contato com o Criador. Nós que somos mães, somos pais também, porque uma hora a gente está encarnado, uma hora a gente está mulher, no corpo de mulher, outra hora estamos no corpo de homem. Somos pais, somos mães, somos avós. Quando estamos em um hospital, por isso que Jesus fala que quando vós está em um hospital, esta prece ela é mais ouvida a Deus. Porque às vezes a gente está com um filho, com um parente, com um pai, com uma mãe, no UTI, e nós batemos o joelho no chão, e abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso sentimento, e oramos a Deus. Quem aqui não passou por isto? Quem aqui já não fez aquela prece com lágrima nos olhos, pedindo a cura, pedindo a proteção para aquele nosso ente querido? É esta hora que religamos com Jesus. É esta hora, meus queridos irmãos, que a gente está às vezes com uma enfermidade e pedimos a Jesus a força. Pedimos que nos ajude, que nos cure. Mas é nós mesmos que temos que nos curar. Porque Jesus é bondade? Sim. Ele é justo? Sim. Ele é misericordioso? Sim. Mas cabe a cada um de nós a trocar aquela chavinha, sabe aquela chavinha que eu não vou dar conta? Que eu não vou melhorar? E trocar por aquela chavinha, eu vou melhorar. Eu quero melhorar. Eu preciso melhorar. E fazer que nós trocamos aquele pensamento, aquele sentimento mau. De dor, de sofrimento. Porque quando Jesus fala que aqueles homens nas sinagogas, nas ruas, que oravam em pé, e dizia, Pai, eu sou bom, eu sou justo. Aquele homem orgulhoso, os fariseus, quando oravam, falavam assim. Só que aquele humilde, ele falava, Pai, ele orava a Deus pedindo, Pai, perdoa que eu sou um pecador. Nesta hora, a humildade,
É aquela hora que nós ligamos a Jesus com sinceridade, com fé. Sabe aquela fé que Jesus disse, que é do tamanho de um grão de mostarda, mas que vós pode mudar as montanhas de um lado para o outro? É esta fé que precisamos, meus irmãos, na hora da prece. É aquela prece que nós liga com Deus, como a gente estávamos nos falando sobre, dentro de um hospital. É aquela hora, meus irmãos, que a gente acha que não tem recurso mais. É aquela hora que nós achamos que não temos força mais. Estamos cansados, estamos debilitados. Mas vem um médico e nos dá uma maravilhosa notícia. Olha, o seu ente querido pode ir para o quarto. Ele já está melhor. Aquilo ali, nós enche o coração de alegria. Nós agradecemos a Jesus. É aquela hora que nós pedimos ao Pai que nos dê sabedoria e mais coragem para nós atravessar. É aquela hora ali que nós agradecemos ao Pai por aquela cura daquela pessoa. Porque aquela pessoa teve o merecimento. E aquele momento que falamos com o nosso sentimento, para direcioná-lo, dirigir ao nosso Criador, Pai Deus, ou Abba, na linguagem do nosso Cristo, por este mecanismo que permitimos nos aproximar de Jesus. Vocês lembram aquele momento que o nosso Mestre Jesus olha para o céu, que já estava na hora do seu desencarne, e ele diz: Pai, será que eu dou conta de tomar esse cálice? Pai, Abba, tira de mim esse cálice. Mas Jesus sabia que não poderia, porque já estava tudo por escrito. Estava tudo destinado naquele momento ali. Ele tinha que passar por aquela provação. Para mostrar para cada um de nós, para nós não esmorecermos no nosso sofrimento. Para nós levantar a cabeça. Para nós ter fé. Porque nós vamos dar conta de atravessar. Porque Jesus disse: vós sois deuses. Vós pode fazer o que eu faço ou ainda mais. Foi naquela hora ali que Jesus, caindo com aquela cruz pesada, e ele levantava. Para mostrar para cada um de nós que se nós cairmos, e vamos cair sim, porque somos pecadores. Jesus não. Jesus só veio para nos dar o exemplo do amor, da caridade, da humildade. E Jesus mostra para nós que se nós cairmos, levanta, sacode a poeira, vai em frente. Porque se nós, já pensou se quando Jesus, meus irmãos, quando o nosso Mestre Jesus caiu com a sua cruz, se ele ficasse no chão ali, chumingando, chorando? Como os fariseus, quando iam jejuar, eles ficavam tristes, amargurados, tristões, só para mostrar para todos que eles estavam jejuando. Quando acontece alguma coisa de mal com nós vai correndo contar para o outro. Nossa Senhora, aconteceu isso, assim, assim. Aí o outro aumenta, o outro conta para o outro, que o outro aumenta mais um pouco. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu falo que aumenta 10 pontos. E aquilo ali, quando chega no nosso ouvido, já é uma coisa grandiosa. E a energia que aquelas pessoas emitem, tem uns que às vezes acham bom nós estar passando por aquela provação, outros já ficam com pena, e vai emanando as energias. Então vamos somente nós falar com Deus,
queixar a Deus, pedir a Deus, porque é o nosso momento íntimo. Sabe aquele momento íntimo que nós ligamos ao Pai Celestial? Aquele momento, meus irmãos, que nós fechamos os olhos, como quando nós entramos em meditação, não tem como nós meditar com os olhos abertos. Porque não é dizer que o que passa a gente não pode ver, mas é porque nós não temos condições de concentração. Então, quando Jesus fala, entrai para dentro do vosso quarto, fechai a porta e orai a Deus, Espírito em verdade. Ele diz, meus irmãos, não para nós entrar para um quarto, porque naquela época não tinha quarto, era apenas um cômodo, era de capim, era de pau a pique, era de pedra, era só um cômodo. Ele não falou para nós entrar para dentro do nosso quarto material da nossa casa, não. Ele disse, entrai para dentro de vós mesmo, para dentro do seu íntimo, do seu coração. E não precisa falar muita coisa, não. Não precisa dizer muita coisa, não. Faça como Zé. Vocês lembram do caos do Zé? O Zé ia para dentro da igreja todos os dias à tarde. E olhava na imagem de Jesus na igreja e dizia, Jesus, o Zé está aqui. Todos os dias. Ele voltava no outro dia, Jesus, o Zé está aqui. Só, simplesmente. Não tinha repetição. E um dia o Zé adoece. Como todos nós somos de carne e osso, vamos passar pelas doenças, pelas provas, e o Zé vai para o hospital. E ele não tinha ninguém, ele não tinha nenhuma família. Só que a enfermeira, quando o Zé acorda do coma, a enfermeira vai e fala com ele, fala, nossa, todos os dias um senhor de branco vinha aqui te visitar. E ele disse, é Jesus. Porque no sonho, quando ele estava em coma, ele via Jesus do seu lado. E Jesus dizia para ele, Zé, Jesus está aqui. E é isso que precisamos, meus irmãos, acreditar. Jesus está aqui. Jesus é o nosso mestre. Jesus sofreu por cada um de nós e deixou exemplo deste amor sublime, da caridade. Quando ele orava pelos que sofrem, para aqueles conchos, para os aleijados, Pedro, Paulo, João, esses profetas de Jesus que também cumpriu o que Jesus ensinou para cada um deles. É através da prece, meus irmãos. É através dessa comunhão. É através do amor. Então, quando fordes nós orarmos, não vamos ficar citando muitas coisas, porque Jesus sabe de tudo. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus não precisa que fale só, ó Senhor, eu estou com uma enfermidade aqui. Por favor, me ajude. Alivie um pouco esta dor. Não. Jesus sabe. Mas nós temos a mania, né? De dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E vamos repetindo aquilo ali quantas vezes for necessário. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós. E o pensamento está voando. São palavras ocas, sem valor. São palavras, meus irmãos, jogadas ao vento. Agora, quando nós temos um sentimento, uma vontade, é a hora de nós conversarmos com Deus. Jesus diz, aonde estiver
uma ou duas ou mais pessoas reunidas em meu santo nome, eu estarei entre elas. Olha que gracinha. Olha a certeza que Jesus diz para nós. Aonde estiver uma ou duas ou três ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Porque Jesus diz, queridos irmãos, para cada um de nós, que não precisamos estar, às vezes, em numerosas pessoas juntas. Pode estarmos nos separadas, cada um nas suas casas. Aquela hora ali, se nós estiver com o pensamento ligado, Ele está no meio de nós. Mas Ele também diz, fazei um feixe que serei forte. Porque uma vara, ela quebra. Mas um feixe de varas é muito difícil de quebrar. Jesus deixa muito claro para nós, de nós unir também e reunir. É o que estamos fazendo aqui hoje. Que é muito lindo, é muito gostoso, essa energia que vocês passam para nós aqui. Porque se não fossem meus irmãos aqui nesta casa de oração, seria só uma casa linda. Mas sem irmãos, a gente não daria conta. Nós não tínhamos, meus irmãos, a vontade de estudar, para vir aqui hoje expor essas palavras do nosso Mestre Jesus. Muito simples. Estamos aqui dando só algumas pinceladas, porque o nosso entendimento ainda é muito fraco. Mas pedimos a espiritualidade, que nos auxilie na nossa fala, para que cada um de vós que estão aqui levai para os vossos lares, não tirada de mim, mas tirado do Evangelho de Jesus. Porque é este Evangelho, meus irmãos, que temos em nossas mãos, que quando estamos tristes, estamos amargurados, estamos cansados, estamos com depressão, vamos abrir ele, ler aquela parábola, mas precisamos pôr em prática também. Porque se nós não colocar em prática o que o Evangelho está falando, meus irmãos, se transforma em palavra oca sem valor. Tinha um senhor lá na roça que eu lembro dele, ele falava assim, meus irmãos, se nós não colocar em prática o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da codificação, os livros de Chico Xavier, André Luiz, é a mesma coisa de nós debuiar a mina na bacia, é tum, 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 e não saímos do lugar. Por isso, o que nós lemos aqui hoje, meus irmãos, vamos colocar em prática. No capítulo 10 do Evangelho, no item 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. E diz o seguinte, diz assim, se pois quando apresentardes a vossa oferenda ao altar, vos lembrar que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ides antes reconciliar com o vosso irmão, e depois volta a oferecer a vossa dádiva. O que Jesus quis falar aqui para nós? Quando nós formos orar, bater o joelho no chão e pedir a Deus a proteção, a força, Jesus ensina para nós que se tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, deixai a nossa dádiva ali, aos pés do altar, e vai reconciliar com o vosso irmão. Porque às vezes a gente fica assim, oh meu Deus do céu, eu xinguei o meu marido hoje, eu xinguei a minha esposa, eu xinguei o meu filho, me perdoa, meu Deus. Não adianta não, viu? Resolve não. Não quero decepcionar vocês, mas não adianta. Vocês lembram no começo que nós falamos que quando nós batemos a porta, abrir-se-vos-á? E é nós mesmos que abrimos esta porta? Porque nós temos, meus irmãos, primeiramente, de reconciliar com o nosso adversário.
Porque quando nós estamos mais leve, com o coração mais humilde, com o coração mais leve, mais amoroso, não é mais fácil nós ligar a Deus, nós conversar com Deus? Do que quando nós temos algum sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, de vingança? Aí não adianta nós pedir a Deus que nos perdoa. Não resolve. Primeiramente, nós temos que também aprender a nos perdoar. Nós erramos. Vamos lembrar de Jesus? Quando ele cai com a cruz e ele levanta novamente? Assim somos cada um de nós. Somos, meus irmãos, somos todos aprendizes nessa escola da vida. Se nós erramos, precisamos de cada um de nós aprender a nos perdoar e melhorar a nós mesmos. Aqui, meus irmãos, as horas voou, tinha muita coisa para passar para vocês, mas hoje não vai dar. Eu quero falar para vocês de uma prece lindíssima. De uma prece lindíssima de São Francisco de Assis. Esta oração belíssima, surgida em Roma, no início do século XX, que é a oração da paz, que São Francisco de Assis. E esta oração fala assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo é que se vive para a vida eterna. É esta linda oração de São Francisco de Assis que eu deixo para todos meus irmãos nesta noite de hoje. Que Jesus trouxe os meus irmãos felizes na casa de oração. E Jesus leva meus irmãos felizes na porta de vossos lares. Gratidão a todos e uma boa noite.